Começamos o segundo bloco aproveitando o gancho do primeiro. Quanto merece ganhar Thiago Neves, Marcelo Vieira? E a saída do Marquinho? Aqui, até que ponto ele é ruim? Dória, só para poder já dar um complemento, já que o Paulo fez a saudação a toda a patota, também uma saudação especial para o pessoal da comunidade do Fluminense Futebol Clube, da onde surgiu o tópico Boato Nilos e da onde tiveram as maiores especulações e da onde degenerou toda essa questão de patota. Quanto ao Thiago Neves, eu acredito que ele mereça ganhar o valor pago aos jogadores do primeiro escalão do futebol nacional. Quanto é esse valor? Aí é aquilo que eu já falei, existe uma desproporção ao quanto se paga um jogador de futebol hoje em dia. Então eu não vou te responder quanto ele merece. Eu digo que ele merece ganhar como jogador de primeira grandeza. Em relação ao Marquinhos... Tá amarelando, Paulo, aí, tá amarelando. Você tá amarelando. Merece ganhar 700 mil, sim ou não, Marcelo? Pra mim, ele merece ganhar 350. Eu volto a repetir aquilo que eu já falei anteriormente. Eu não vou falar que o cara merece ganhar 700 mil, porque 700 mil ninguém merece ganhar para jogar bola. Mas então é aquilo. Se hoje em dia se paga 700 mil a um jogador de futebol, de primeiro escalão no futebol nacional, então sim, ele merece ganhar 700 mil. Tá satisfeito, Dória? Não estou satisfeito porque eu não acho que ele seja jogador de primeiro nível. Para mim, é um jogador comum. Olha... Foi a passagem dele pelo Fluminense na segunda vez, foi uma coisa patética. Palavra do nosso amigo Léo Prazeres, patética. Jogou nada. Dória, na segunda passagem do Thiago Neves pelo Fluminense, embora ele realmente não tenha jogado tanto, ainda assim ele era o jogador com melhores números dentro de todo aquele elenco naquele momento. Ele era o jogador com mais assistências e era o artilheiro daquela equipe. Agora, um jogador sozinho não faz a diferença total no time. E é bom lembrar, antes do Paulo falar que ele já está desesperado ali para dar a opinião dele também, que o debate está quente, mas é bom falar que o Thiago Neves, esse cara que é tão criticado, e criticado às vezes com razão, ele não tem uma estátua em Álvaro Chaves por causa de um gol, uma defesa do Cevallos na final da Libertadores, porque ele marcou 3 gols numa final de Libertadores. Então eu acho que um cara que entra em campo e tem a personalidade de fazer 3 gols depois do Fluminense sair perdendo por 1-0 para a LDU no Maracanã, merece sim um certo reconhecimento do torcedor. Mas é aquilo, eu respeito todas as opiniões divergentes, sem problema algum. Já vi Magno Alves fazer mais de 3 gols. Vi Parraro fazer 3 gols. Mas era a final de Libertadores? Não era a final de Libertadores. Ele bateu o pênalti depois? Ele perdeu o pênalti. Ele perdeu o pênalti. Mas o juiz mandou voltar antes. O juiz mandou voltar ele antes. Bateu o pênalti, perdeu, né? Síndrome de Zico. Falei no Zico. Putz, grila. Fala aí, Paulo. Aqui quando vocês estavam debatendo os parâmetros do merecimento do salário do Thiago Neves, eu fiquei pensando, lembrando meus tempos de infância, quando a gente tinha a sensacional jurada de programas de televisão, uma das maiores cantoras brasileiras de todos os tempos, Aracide Almeida. Poucos sabem a grande cantora que Araci foi, mas as pessoas têm mais ou menos a ideia na época da jurada que ela era, ranzinza e tal, com aquele jeito dela meio esquisitão. Então, quando aparecia alguém que ela não gostava, tipo como o Dória está reagindo agora em relação ao Thiago Neves, ela olhava assim, não gostei, 100 mangos. Entendeu? 100 mangos eu acho que ficava redondinho para o Thiago Neves. Mas ele é um jogador, agora, descontadas as hipérboles de tudo que a gente já disse aqui, ele é um jogador que vai compor. O Deco é um cracaço, mas a gente sabe que não vai poder jogar todas as partidas, até pela condição física, pelo tempo. Então eu acho que ele vai ter o seu grau de utilidade, sim. Eu só dou uma nadadinha contra a maré do Marcelo Vieira num único detalhe. Eu acho o Thiago Neves um jogador de bons recursos, já deu algumas alegrias à torcida do Fluminense. Agora, decisivo no Fluminense ele não foi. Porque decisivo é o campeão. Os 2 gols do Assis valem muito mais que qualquer gol que o Thiago Neves já tenha feito. Mas ele merece toda o passe que ele dá para o Adriano Magrão marcar aquele gol em 2009, que a gente já até conversou numa certa ocasião por telefone. Sim. Aquele gol foi o gol praticamente do título, não? Você está falando do gol do Adriano Magrão contra o Figueirense no Maracanã. O Figueirense no Maracanã. Sim, aquele jogo foi muito importante e ter empatado aquele jogo foi uma coisa essencial. Agora, ele não foi essencialmente decisivo, porque o passe poderia ter vindo de outro jogador. Decisivo foi o Magrão que fez o gol. Discordo, Paulo, porque ele pega a bola pela ponta direita, dribla a defesa do Figueirense e deixa o Magrão embaixo do gol. Então, acho que ele mostrou uma certa personalidade. Nesse aspecto, eu discordo com todo o direito que me permite discordar. Com o direito que também me permite discordar, eu acho o seguinte, ele é um grande jogador, um jogador de recurso. Agora, decisivo, ele tem que ser ganhando título pelo Fluminense, sendo campeão e marcando em final que é campeão. Quando ele fizer isso,
ele se torna decisivo, ele se iguala a Renato Gaúcho, ele se iguala a Leonardo, se iguala a Edinho, Assis, Antônio Carlos, aí ele chega a esse patamar. Nesse momento hoje, ele chega com importância, mas ele está no patamar abaixo. E a saída do Marquinhos preocupa, Paulo? Lamentável em todo e qualquer aspecto. Em muitas crônicas que eu já escrevi, sempre tive muito carinho pelo Marquinhos, tratando ele como proletário da bola. É um jogador que eu acho fundamental para qualquer equipe, não pela condição técnica, ele não é um jogador de técnica apurada, mas é o cara que se dedica, é o cara que batalha o tempo todo, não reclama nunca, é escalado em várias posições e não fica com aquela murrinha de eu não tenho vocação para essa posição. Topa o que vier. Se botasse ele no gol, ele toparia. Sempre vestiu a camisa do Fluminense com muita dedicação, passou momentos muito difíceis lá, um começo muito complicado para se adaptar, ou seja, era um cara que sempre mereceu uma valorização melhor. E eu acho que essa valorização não teve. Se essa saída está confirmada, eu só espero o melhor para ele, que ele progrida, porque com a camisa do Fluminense ele sempre foi extremamente digno e, enfim, eu só posso deixar o meu total agradecimento a ele. Paulo, corroboro com sua opinião em relação ao Marquinhos, é talvez o maior emblema daquele time de guerreiros. Só acrescento uma coisa, é que eu acho que com as novas contratações que o Fluminense está tendo, o Marquinhos foi sim importante, era polivalente, jogava em todas as posições, mas eu acho que ele indiretamente ia acabar perdendo espaço e por mais que ele seja boa gente, topa entrevista coletiva todo tempo, talvez seja o cara mais legal daquele time ali, eu acho que justamente por isso ele também merece uma oportunidade de jogar no futebol de exterior, ir para Roma, que é um lugar bem legal, ter também um aprendizado individual europeu. Então, acho que, na verdade, é uma certa valorização que o Fluminense dá para o Marquinhos também. O que eu queria, na verdade, meu sonho, é claro que isso é só um sonho, falta muito para que isso se concretize, mas com a garra e a luta, a dedicação que o Marquinhos sempre mostrou a camisa do Fluminense, ele merecia sair do Fluminense campeão da Libertadores, se isso vier a acontecer, mas Fluminense sendo campeão ou não, saindo antes, ele não vai ter essa chance. É só isso que eu lamento. Eu acho que ele merecia uma conquista monumental como símbolo da... Ele foi o jogador que melhor encarnou a garra do Fluminense desde a saída do Marcão. Nesse aspecto eu concordo com você. Eu acho que o Marquinhos representa o chamado jogador de grupo. O Paulo falou muito bem. Nunca reclamou. Sempre um dos primeiros a chegar nos treinamentos. Se lesionou. Aceitou barração. Se lesionou. Ia aos jogos acompanhar a delegação, coisa que ele não precisava fazer, porque ele podia alegar, estou fazendo tratamento, a melhor coisa que o médico recomenda a um paciente é que fique quietinho. Pegou o avião, foi com a galera, ficou fora do estádio, correndo o risco de tomar porrada da torcida do Corinthians, que a torcida do Corinthians é que estava lá brigando com a do São Paulo. Não é a torcida do São Paulo que estava brigando com a do Fluminense, não. É a do Corinthians que desceu o favelão lá. Estava lá em Barueri, vi. Marquinhos estava lá encolhidinho na pilastra, falou com a gente, explicou, contou a história toda. Eu acho que vai ser uma perda muito grande. Paulo Andel, as contratações do Fluminense para 2012 te agradaram? Sim e talvez. É uma resposta dúbia, né? Outro dia sacanearam o Oswaldo de Oliveira porque ele falou dúbio numa entrevista, né? Então ninguém sabia o que era dúbio. Bom, dúbio é que pode ter dois caminhos, né? Então, de onde vem sim e talvez? Em alguns casos, como por exemplo na lateral, a perda do Mariano foi imediatamente reposta com o Bruno, que eu acho que foi uma boa contratação. Esse é chamado Bruno do Bem, tá, gente? Bruno do Bem é o que joga no Fluminense. Tá? A opinião de, creio que quase unânime, a torcida do Fluminense indicava a necessidade de um reforço para a zaga, veio esse rapaz, o Anderson, não é isso? Anderson, né? Agora veio o lateral também, Carleto, né? Ou seja, para algumas posições que pareciam carentes, vieram jogadores de reposição. A gente vai depender ainda de saber se eles serão efetivamente reforços. O Wagner treinou bem agora na partida, no jogo treino contra o Audax, fez gol, mostrou grande movimentação. Mais um jogador. Foi um jogador audaxioso. É um jogador que a gente espera que dê alegria à torcida do Fluminense, porque mostrou uma boa performance no Cruzeiro, onde só foi atrapalhado por problemas extracampo, que eu espero que não se repita nos Laranjeiras. Quer dizer, a gente tem que ver se esses jogadores, é aquela velha história que já debatemos antes, né? Peça de reposição é uma coisa, o reforço é outra. A peça de reposição se torna reforço quando ele atua de maneira melhor do que o jogador que é quem substituiu. Se isso acontecer, a gente vai contar com os reforços e, claro, o Thiago Neves, a gente tem essa expectativa aí de que venha colaborar bastante com o grupo. O Fluminense tem um grupo muito forte, ainda tem algumas deficiências, vai ter que acertar, muitas parecidas com o do ano passado ainda,
Mas quem sabe, se em 2009 nós tivemos um zagão, em 2010 fomos campeões, e em 2011 a nossa zaga fraquejou, quem sabe esse ano não é o ano do sim, ela não se recupera. Alguns jogadores remanescentes estão lá e podem dar conta do recado, né? Pelo menos a gente espera isso, para não passar as emoções do ano passado. Marcelo, satisfeito com as contratações do Fluminense no ano de 2012? Vou te responder da seguinte forma. Berna, Wallace, Gum, Elivelton, Carleto. Valência, Diguinho, Lanzini, Martinúcio, Wellington Nem e He-Man. No caso, você pode ter nesse time ainda ou Rafael Sobis ou Wagner, vai depender de quem o Abel Braga vai escolher. Quem sabe até o Thiago Neves. Eu não sei qual vai ser o time que o Abel vai começar na temporada. Esse é o provável time reserva do Fluminense. Time reserva muito melhor do que muitos times titulares que nós já tivemos no Fluminense nos últimos anos. Mas não vamos nos esquecer que Carleto era a reserva do time que foi rebaixado, né? Não, Por favor. Carleto foi titular. Por favor, hein? Carleto foi titular dos 10 últimos jogos do América Mineiro, inclusive foi ele que marcou o gol no Corinthians uma das últimas rodadas do campeonato. Mas marcou o gol no Corinthians mais ou menos, né? Porque a fato daquela, um piruzaço, colaborou nosso amigo Júlio César, né? Dória, com o prazer de discordar, Discorde, eu concordo com o Paulo, na verdade, que o Carleto é uma peça de reposição, ele ainda tem a provar, tanto é que ele está chegando para ser reserva do Carlinhos. A gente precisava de um jogador naquele setor. Especularam o Kleber, que jogou... com medo que começou com Carlinhos, agora é Carleto, o pau deve ser Carlão. Né? Pecado capital, né? É isso? Teve o Carlão na seleção. Pois é, eu fico preocupado com Carlinho, Carleto, Carlota. Vai, manda abraço. Obrigado. Especularam o Kleber para vir... Horroroso, pavoroso, homem do chiclete, parece o Abel. Jogador bom, que masca chiclete, Kobe Bryant. Esse é bom mesmo. Eu ia dizer que o Kleber é um jogador com mais rodagem, um jogador que teve boas passagens no Internacional, chegou na Seleção Brasileira, atuou no... Júnior Baiano também chegou na Seleção Brasileira. Atua no Santos. É a minha vez de falar, tá bom? Eu estou só lembrando. Aqui eu estou só lembrando as coisas hoje, gente. Tudo bem. Então, era um jogador que ia chegar para poder disputar a posição com o Carlinhos, só que, como você diz, ele já está um pouco ultrapassado. Então, eu acho mais interessante a aposta no Carleto, tendo em vista que o mercado de contratações, principalmente para lateral, nunca foi muito auspicioso. Então, sinceramente, eu acho que o Carleto foi uma boa contratação para a lateral esquerda. Quanto aos reforços, acho que o Bruno é uma boa aposta, porque ele foi um dos melhores laterais do último Campeonato Brasileiro. É aposta, jogou no Figueirense, quem joga no Figueirense tem que provar que joga bem em outro lugar, em um time grande. O Fluminense vai sentir falta do Mariano, mas a contratação do Anderson, já chegou o Anderson, já ganhou a vaga de titular. O Abel está tecendo inúmeros elogios a esse jogador, embora isso também não signifique muito, porque o Abel falava que o Fernando Bob era um dos melhores volantes do futebol brasileiro. Enfim. Não foi só o Abel que falou isso, não. Muita gente falou, gente. Por isso, inclusive, né? Vários críticos de futebol também falaram isso quando ele começou. Então, o Anderson é uma aposta também, mas pode ser uma boa surpresa. Dizem que o Fluminense ainda busca mais um zagueiro, que Sá Miranda, tomara. Aí o elenco realmente fecha muito forte. Wagner é um jogador de ótima qualidade, teve uma excelente passagem pelo Cruzeiro, estava um pouco esquecido no futebol europeu. Qual era o país mesmo que ele estava exatamente? Futebol russo, né? Estava um pouco esquecido no futebol russo, mas chega dando uma opção interessante. Então, acredito sim. Thiago Neves a gente já falou bastante, acredito que não precisa falar dele. Então, acredito que o Abel tem um elenco grandioso em suas mãos. Se vier um zagueiro, o Fluminense tem no mínimo obrigação de ganhar um grande campeonato nesse ano. E não digo Carioca não, ou é Libertadores ou é Brasileiro. Eu acho que desses aí que você falou aí, deixa eu dar uma lida aqui. Berna, Wallace, Gum, Elivelto, Carleto, Valência, Diguinho, Lanzini, Martinúcio, Wellington Nem, He-Man, acho que uns 3 ou 4 o Fluminense vai botar na barca, porque tem muita gente lá. Tem muito jogador lá, hein? Inclusive o Abel estava reclamando esses dias do excesso de atacante. O Ciro, parecendo elenco de time de futebol americano. O Ciro já foi embora. O Nem chegou a cogitar que ia ser emprestado, mas parece que recuaram até um pouco de pressão da torcida, pois o Nem foi muito bem no Figueirense. Então eu também acredito que mais gente desse grupo aí possa sair. Ainda tem o Samuel Rosa, né? Daquele vocalista do Skank, que decidiu virar jogador de futebol e está lá no grupo também formando o ataque reserva. Tem o filho do Abel também, não é isso? Tem o nosso Esse acho que não sai não, né, Paulo?
Ele também masca chiclete? Não, ele também não. Não, Eu queria fazer uma proposta mesmo, vamos inverter aqui, né? Vou perguntar ao apresentador, Álvaro Doria. Eu devo ficar com medo, porque ontem fiquei assistindo gols do campeonato da Liga Árabe e o experiente Zé Roberto, ex-Santos, Flamengo, Seleção Brasileira, Bayern, torcendo times, fez um gol importante de seu time, o Algarafa. Isso pode soar como uma provocação para um possível reforço? Não, né? Não, porque o meu temor já foi dissipado. Sabe qual era? Sim. Contratação de Rivaldo. Porque todo ano o Fluminense contrata alguém na faixa de 34, 40 anos. 35 anos. Como o Rivaldo já foi embora para Angola. Aliás, eu quero revelar aqui, eu quero fazer um agradecimento a um torcedor do Flamengo. Isso é uma experiência inédita e única. Eu queria agradecer o meu ex-companheiro de colégio, hoje cantor conhecidíssimo, um dos artistas mais famosos da MPB, o cantor Tony Garrido, do Cidade Negra, que ontem, no programa de televisão Debate Esportivo da CNT, com Edilson Silva, Jorge Nunes, o pessoal todo lá, que não são da patota, ele fez a seguinte proposta, num debate a respeito do elenco do Flamengo. Já que o Thiago Neves estaria praticamente acertado com o Fluminense, será que o Fluminense não faria uma troca e não liberaria o Souza para o Flamengo? Ele propôs isso. Eu quase avancei na televisão para dar um beijo em Tony Garrido, né? Entre risos e brincadeiras na mesa, até o que se debateu é que o Souza não vai ter muito espaço no Fluminense esse ano. Por favor, fãs do Souza, não me agridam. Eu acho ele legal, mas enfim. Achei a ideia muito boa do Tony Garrido. Para finalizar o bloco, um comentário rapidinho aqui do Marcelo. O Abel, pasme você, disse que o Souza tem tudo para fazer uma excelente temporada e ele acredita no Araújo. Ele faz todas as funções, todas mal, né? Mas enfim. É o jogador mais regular do elenco. Daqui a pouquinho a gente volta.